dos heróis da fé e um versículo me saltou aos olhos. Está em Hebreus 11, 23, e é sobre ele que nós vamos refletir hoje. Diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. E aí, se a gente voltar um pouquinho à história, o decreto do rei se deu pelo fato de que os hebreus cresciam, se proliferavam de uma maneira absurda. Eles eram férteis, muito numerosos. E isso assustava o rei do Egito, porque se houvesse uma guerra, era possível que eles se rebelassem juntamente com os adversários. E com isso, o Egito perderia a guerra. Então, havia o decreto de que todo homem, todo menino que fosse visto deveria ser morto. E estes pais viram em Moisés algo especial. E aí eu fiquei pensando, com 3 meses apenas de vida de uma criança, os pais identificaram nele algo diferente. Você olha para o seu filho de uma maneira em que consegue identificar qual o propósito dele? Esse casal via no filho. E nós sabemos que Moisés, né, foi o libertador do povo de Deus no Egito. Né? Havia 400 anos de escravidão e Moisés nasceu com o propósito de libertar o povo. E a minha reflexão hoje é de que nós olhemos para os nossos filhos assim como os pais de Moisés viram ele. Os nossos filhos não nasceram apenas para suprir o nosso desejo, o nosso sonho de ser mãe, de ser pai. Há um propósito eterno, tem a ver com a geração, né, em que ele nasceu. Moisés estava ligado à geração dele de escravidão. A palavra fala que havia opressão, que à medida que eles cresciam, a escravidão aumentava, a opressão aumentava. E aí aqueles pais viram nele algo incomum. Aí, estudando a versão King James, diz assim, que Moisés apresentava sinais incomuns de beleza e carisma. Eu fico pensando, com 3 meses, como é possível? Porque muitas vezes com 3 meses a família ainda está se adaptando ao novo estilo de vida, porque tudo muda quando chega uma criança. O meu filho, por exemplo, não dormia muito bem, tinha dificuldade, né, para pegar o peito. Então, assim, foi um tempo muito turbulento. E eu imagino essa família, além da novidade, né, de uma criança no lar, ainda havia um decreto de morte sobre aquela criança. E aí o meu convite é: olhe para seus filhos como um propósito eterno. Eles têm um destino em comum e você precisa olhar para eles e incentivá-los e empurrá-los para o destino ao qual Deus já estabeleceu. Se você já consegue perceber hoje que seu filho ele tem uma sensibilidade para música, ele tem uma sensibilidade para falar, já se despertou para falar, comece a gerar, a desenvolver isso nele, principalmente a orar sobre o destino do seu filho. Nós, pais, devemos empurrá-los para o propósito eterno, para aquilo que o Senhor já estabeleceu na vida deles. Moisés era perceptível apenas há 3 meses de vida. E o seu filho? Comece a gerar, comece a orar, comece a profetizar. O meu filho, eu vejo nele uma grande inclinação para a música. Ele gosta de música, ele para tudo para ouvir uma bela música. A gente vem de uma família de músicos, então o que eu já faço na igreja, no momento de louvor, meu filho está junto, eu quero que ele veja, que ele entenda o que significa o louvor, esse momento tão importante de adoração, e já oro para que ele ame ao Senhor de uma maneira muito profunda, que ele seja um homem de Deus, um homem de oração, um homem de palavra, um grande sacerdote. Então,
Ore pelo seu filho, profetize sobre o seu filho, veja nele, ainda que você não consiga entender ainda qual o propósito, né, a vocação que ele tem. Já ore, já profetize e peça ao Senhor que lhe seja aberto os olhos para que você veja nele já, né, algo incomum, que ele é especial e que ele vai mais longe que você, que ele será enviado para a geração dele, para fazer a diferença. Ele será marcado para a glória de Deus, para o reino de Deus. Creia, ore e profetize sobre ele.